Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês, mais um bate-papo, dessa vez um assunto muito importante. A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e a votação foi expressiva de que nós deveríamos começar, entre os bate-papos desse ano, com esse assunto tão importante que é a hérnia de disco lombar. Antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez a presença maciça aí da turma toda, dos nossos pacientes, dos nossos amigos, nas páginas do Facebook, no nosso site. Agradecer também a imensa participação do pessoal aí no nosso último programa na TV nessa semana, no programa Mulheres da TV Gazeta. Aqui eu também agradeço toda a equipe de produção. Dizer que a gente está muito motivado esse ano para continuar informando, mandando pareceres, mandando informações, respondendo as dúvidas, respondendo as perguntas de todos vocês. Acho que é muito importante essa integração para que as pessoas tenham cada vez mais informações e possam cuidar da sua própria saúde. É óbvio que o objetivo nosso não é substituir a consulta médica, nem substituir a avaliação do seu médico, do seu especialista, mas a nossa ideia é apenas então somente levar ao conhecimento das pessoas um pouquinho daquilo que a gente teve a oportunidade de aprender ao longo de alguns anos. Hoje nós vamos falar então de hérnia de disco lombar. Nós teremos outras duas palestras que estão já programadas, não é isso? Hérnia de disco cervical e espondilolistese. São os outros dois assuntos que também participaram da votação. Então, hoje a gente vai falar da hérnia de disco lombar. Nós falamos no final do ano passado sobre um tema que é um tema global, que é a lombalgia, dor lombar. A hérnia de disco lombar é uma das doenças que podem ocasionar a lombalgia. Então, só recapitulando, para quem não assistiu aquele bate-papo, a dor lombar se trata da dor na região baixa da coluna. Só voltando um pouquinho, a coluna é dividida em coluna cervical, dorsal, lombar e sacral. Naquela ocasião nós falamos da coluna lombar. Hoje a gente vai falar de uma das principais doenças que acometem a coluna lombar, que é a doença do disco, é a hérnia de disco. Importante dizer, tanto como dissemos da outra vez, que a lombalgia ela é presente em aproximadamente 80% das pessoas. 80% das pessoas, de nós, em algum momento da vida, têm ou terão dor nas costas, região lombar. É um número absolutamente impressionante. Estava lendo aqui dados atuais, e realmente é um problema de saúde pública. Você fala de uma doença que 80% das pessoas em algum momento da vida vai ter, a gente precisa realmente prestar atenção. Desses 80% das pessoas, 30% a 40% delas que têm dor nas costas, dor na região lombar, podem estar com essa dor lombar por um problema relacionado ao disco. É uma estrutura que daqui a pouco a gente vai explicar onde é. E dessas 30% a 40%, aproximadamente 2% a 3% terão a doença de disco, a hérnia de disco propriamente dita. Importante ressaltar também a faixa etária. Hoje, até mesmo aqui no consultório, aliás, hoje estamos num novo ambiente aqui, e a partir desse ano nós estaremos nesse ambiente, diferente do que fizemos nas últimas palestras. Uma paciente hoje aqui no consultório, jovem, extremamente jovem, paciente de 13 anos, veio com uma doença de disco. Felizmente, isso tem sido bastante frequente. Mas é fora da curva, né? A maior parte das pessoas começa a desenvolver
esse tipo de patologia a partir dos 35 anos de idade, tanto homem quanto mulher. A mulher um pouquinho mais para frente do que o homem. A mulher, basicamente, uma década depois. Né? Isso pode ter alguma relação, os estudos mostram que deve haver alguma relação com a atividade desenvolvida. Né? A gente sabe que na nossa sociedade, os homens, de modo geral, têm um papel de atividade com mais esforços físicos, com mais carregamento de peso. Isso, claro, é uma coisa geral, mas isso, de modo geral, acontece. Né? Por isso que, possivelmente, essa doença está relacionada mais com homens que carregam peso do que com as mulheres da faixa etária dos 30 a 35 anos de idade. Falar um pouquinho de carregamento de peso, a dor das costas é a primeira causa de afastamento profissional, a primeira causa de afastamento e a terceira causa de aposentadoria por invalidez. A gente está falando de uma coisa extremamente frequente. Né? Quais são as principais causas de dor nas costas que podem ocasionar um problema no disco? Então, a gente vai falar de posturas viciosas, a gente vai falar de esforços inadequados, a gente vai falar de alterações de peso, de aumento de peso, seja você ganhar o seu próprio peso ou você carregar um peso. A gente vai falar aí do uso de salto, né? Gosta muito de usar salto e muitas vezes o salto não é uma atividade muito adequada, né, para as doenças de disco. E desequilíbrios musculares, né, além de outros fatores. Vamos falar um pouquinho da anatomia, quem que é quem aí, o tal do disco, né? Quem são os discos? Então, a coluna, como eu expliquei naquela aula de neurologia, é dividida em vários segmentos, e ela é, na verdade, um monte de ossinhos empilhados aí, né? Esses ossos, eles têm um furo no meio, né? E que eu estou separando, destacando um corpo vertebral, e mostrando como ele é, do ponto de vista axial, como se eu estivesse olhando ele por baixo. Então, o corpo vertebral, ele é um osso chato, né? Ele é um osso longo, um osso chato, isso aqui é um esquema, uma maquete de uma vértebra lombar. Então, o corpo vertebral, que é essa parede mais frente, então vamos simular que eu estou vendo uma pessoa de lado. Então, a barriga está aqui, as costas estão aqui, tá bom? Então, o corpo vertebral, a porção interior do corpo vertebral, a porção média da vértebra, né, e a porção posterior da vértebra. No corpo vertebral, né, nós temos esse engate entre uma vértebra e outra, e é onde essas bolachas recheadas, essas gomas recheadas, se sobrepõem aos corpos vertebrais em cima e embaixo, formando aí a nossa coluna vertebral. A porção média da nossa coluna é um furo, é furado. Então, ela forma um tubo, e esse tubo é o que contém uma estrutura importantíssima, que vem lá na nossa cabeça, que é a medula espinhal. Ela não fica solta dentro, ela fica dentro de uma bexiga cheia de água, né? Mas a medula e os nervos, todos os nossos nervos passam aqui por dentro, que nossa maquete maior mostra bem isso para a gente, né? Então, o que está exemplificado aqui em amarelo é o que a gente consegue ver, que é a nossa medula, o esquema da medula e das raízes. Né? E a parte de trás da nossa vértebra é onde a gente engata um osso com o outro pelas articulações, pelas juntinhas, né? São os joelhinhos da coluna, onde uma vértebra se articula com a outra, né? Então, o que acontece aqui? Os discos, como eu mesmo mencionei agora, eles são bolachinhas recheadas, são gomas recheadas, e eu tomei a liberdade de trazer umas gomas recheadas aqui. Até me permita contar uma história interessante em relação a essas gominhas recheadas. Uma vez eu estava no centro cirúrgico, não, estava numa enfermaria atendendo uma paciente que estava internada, e eu comecei a explicar para ela que era uma doença de disco, né? E ela teve uma dúvida importante em relação à doença de disco.
Aliás, falar em dúvida, por favor, mandem suas dúvidas. A gente já tem uma turma aí online, né? E no final dessa nossa senhora, tudo isso de gente, pô, passar o dia aqui respondendo perguntas. Essa senhora, a quem eu tenho muita saudade, a gente acabou virando muito amigo, ela tinha uma dúvida muito grande, e o meu colega que operava comigo na época, ele estava querendo explicar para ela o que era efetivamente uma hérnia de disco. A gente falou, olha, uma bomba, igual uma bomba de mascar e tal, eu percebi que esse colega saiu da sala, e logo depois ele me volta com essa bomba de mascar, né? E explicamos para ela exatamente o que era a bomba de mascar. Mostramos para ela o que era essa bomba de mascar, que tem um recheio. Esse que eu vou tentar mostrar para vocês agora, para vocês entenderem de uma forma bastante simples o que é um disco, né? E o que é o mecanismo desta hérnia, né? O que é essa hérnia? A hérnia não é um bicho que cresce. Então, eu vou pegar aqui uma gominha de mascar. Todo mundo conhece isso aqui, né? Não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe bem que isso aqui é um chicletinho, uma gominha de mascar recheada, né? Então, vamos entender o seguinte. Se eu tenho uma vértebra em cima, esse meu dedo de cima está representando uma vértebra. E o meu dedo de baixo está representando uma outra vértebra. Os nossos discos são amortecedores. Se eu apertar, o disco ele tem uma determinada capacidade, ele tem uma determinada elasticidade. Porque aquela gelatininha que todo mundo sabe que está lá dentro, ela tem uma capacidade de expansão, e a parede desse chicletinho aqui também tem essa capacidade de expansão, né? Se eu começar a apertar demais, o que está começando a acontecer? Está começando a haver um extravasamento do conteúdo do chicletinho para fora. Ele está se deslocando de dentro para fora. Veja que ele está aumentando, alargando a base dele, e aquele conteúdo está saindo porque o chicletinho ele rompeu. Né? Então, o que a gente acabou de... Obrigado. Conseguiu aí? Deu para ver bem, né? Uhum. O que a gente acabou de conseguir explicar? Se eu tiver um corpo vertebral, né, exercendo uma pressão num chicletinho recheado desse, e o disco ele não tiver mais a capacidade de segurar essa pressão, ele vai extravasar. Antes de extravasar, ele alarga na sua base, e depois ele acaba extravasando. Se esse conteúdo do disco, que a gente chama de ânulo, né, de núcleo pulposo, se esse conteúdo do disco, se essa gelatina de dentro do nosso chicletinho sai de dentro do nosso chicletinho, de dentro para fora, ele se desloca, ele se hernia. Opa! Então agora a gente conseguiu entender o que é a palavra hérnia. Então, herniar significa deslocar. Todo mundo já deve ter visto algum amigo com um estufamento assim no umbigo. Olha, é uma hérnia de umbigo. Na verdade, não é um bicho que cresceu no umbigo. Né? É uma frouxidão na parede do abdômen, e ali extravasa, por uma alteração de pressão, extravasa ali uma alça intestinal, qualquer coisa assim. Mesma coisa acontece na região inguinal, a hérnia inguinal. Né? É uma frouxidão no ligamento inguinal, e ali acaba por uma pressão extravasando. Então, herniar é deslocar. Então, tira essa palavra que a gente não sabe o que é, vamos colocar uma palavra mais fácil. Deslocamento. Então, hérnia de disco é um deslocamento do disco. Então, legal, deu para entender que o disco ele pode ser submetido a uma carga, ele pode ser apertado, e ele pode extravasar para qualquer um dos lados. Se ele extravasar para a parte da frente da coluna, ele está extravasando para a barriga. Teoricamente, ele pode até ter algum problema, mas ele não vai fazer um efeito de grande compressão nem na estrutura nobre que a gente diz. O problema é que, pela anatomia, pela curvatura da coluna, a tendência é quando você
aperta de um lado, a tendência é ele ir para o outro. Então, aí o que ele começa a acontecer? Eu aperto aqui, ele começa a se dirigir para o canal por onde passam os nervos. E é onde ele pode efetivamente diminuir o calibre do local onde passam os nervos. E aí, ele, dependendo do lugar aonde ele aperta, eu posso ter uma compressão de nervos no meio do canal. Essa imagem vermelha está representando o que seria uma compressão no meio do canal, ou, eventualmente, uma compressão na lateral. Certo? Se nós imaginarmos que os discos, eles estão entre as vértebras e entre um osso e outro, a medula ou a saída das raízes sai sempre um nervinho entre uma vértebra e outra. Se eu tiver um disco comprimindo alguma estrutura nervosa como essa, se eu tiver uma estrutura nervosa como essa, eu posso ter uma compressão mecânica do disco, de algum fragmento do disco, comprimindo a saída de uma raiz. E quais seriam os sintomas dessa situação? Quando o disco comprime uma saída da raiz, ele comprime um lado. Um lado. Vou colocar aqui de costa, ó. Estou vendo a minha maquetezinha de costa. Este disco está comprimindo este lado. O paciente vai ter dor que segue o trajeto da região lombar para a perna, neste caso aqui, a perna direita. Se o disco estiver comprimindo desse lado, a gente vai ter sintoma desse lado. Isso é em tese. Dependendo do tamanho da compressão do disco, o paciente pode ter dor dos dois lados. E que famosa dor é essa? E qual é o nome dessa tal dor? É um nome famoso. É o tal do sintoma da ciática. Ciática ou isquiática. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da saída das raízes da coluna lombar, que dão origem a um nervo importante que passa aqui na nossa bacia, chamada tuberosidade isquiática, chamado nervo ciático. Esse nervo é o nervo que dá, de um modo geral, todo o nosso funcionamento motor e sensitivo para as pernas. Então, o que a gente tem de dor lá no dedão do pé, muitas vezes pode ser uma alteração de alguma raiz pressionada aqui. Você chega o paciente no consultório, doutor, eu não consigo levantar o meu dedo no pé. Aconteceu alguma coisa, eu não me lembro de ter batido o dedo, nem desbarrado o dedo, mas eu não sinto o meu dedo do pé e não consigo levantar. Aí a gente examina e fala, seu problema é na coluna lombar, seu problema não é no pé, e o paciente às vezes acha que a gente é maluco, porque não está correto. E aí realmente a gente vai estudar e percebe que há uma compressão de uma ou mais raízes na saída do trajeto do nervo ciático. Então, explicada essa questão do que é a hérnia, e explicada essa questão de como são a maior parte dos sintomas, agora a gente vai partir aí para o nosso tratamento. O que fazer? Então, é como se eu estivesse com o dedo pressionado no vão da porta. Eu tenho uma compressão, como eu mostrei para vocês, uma compressão mecânica do disco em cima da raiz. O disco comprime a raiz. Tá? A maior parte do tratamento, quem faz é o próprio organismo. O nosso organismo, ele não sabe que existe médico, então ele acaba se virando, ele vai tentando se virar. Já dizia o professor meu que muitos pacientes melhoram com, sem ou apesar do médico. Então, aí, lógico, é uma maldadezinha dele, mas o que a gente quer dizer é que o organismo não sabe que existe médico, ele vai tentando se virar. Então, a primeira atitude do nosso organismo é ter uma reação inflamatória desse nervo, dessa raiz. Então, muitas vezes, esse primeiro sintoma é de uma dor lombar localizada, e quando acontece esse pensamento, essa dor, ela mesmo pode seguir aquele trajeto fino em direção à perna, que é o sintoma de ciática que todo mundo que tem descreve muito bem. Quando isso acontece, pode haver uma alteração na sensibilidade, quer dizer,
você pode ter uma sensação de choque, dormência, formigado, até ardência, na região da onde essa raiz tem um trajeto de funcionamento. Ou então ela tem um sintoma de alteração motora, né? Então vai depender muito do quanto que esse disco está comprimindo a raiz, né? Eu tenho umas imagens, eu só queria saber qual é a imagem que está entrando, para a gente poder colocar, se alguém puder me mostrar qual é a imagem que está colocando, só para poder exemplificar aí, para a gente fechar essa questão da anatomia. Bom, enquanto eles vão arrumando a imagem, só para a gente entender o seguinte, esse trajeto da raiz, ele é um trajeto sempre descendente. Então, a maior parte dos pacientes descreve esse trajeto como um trajeto descendente. Tá? Está mostrando a primeira imagem, né? Não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo ver. Tá legal? Bom, aí é a representação esquemática da coluna. Pode passar o próximo. Aí também é uma representação esquemática da coluna, mostrando aquelas situações todas que eu mostrei, quem é o disco, quem é o coluna vertebral, né? Quem são as articulações, os pedículos, acho que já ficou bastante claro aí. Pode passar o próximo. Aí mostrando aquele desenho lá com a nossa bolachinha recheada, que está bem na frente da coluna, né? Da medula, na verdade, né? E a saída do nervo ali, né? Bem a saída da raiz. Aí o trajeto do que eu estava explicando, né? Isso que é importante. Então, é o caminho por onde essa raiz ela percorre. Ela sai, ela parte lá de trás da coluna, né? E segue o trajeto em direção à perna e vai lá para o dedão do pé, na verdade. Né? Então, só volta um pouquinho. Ele está mostrando ali uma lesão do nervo. Né? Na verdade, eu só coloquei essa imagem para vocês terem uma ideia da dimensão do nervo e por onde ele passa. O próximo. Aí, na verdade, é uma imagem mostrando aquilo que eu disse. Quer dizer, a saída da raiz segue o trajeto por trás, em direção ao bumbum, e vai para toda a extensão da perna lá no pé. Isso aí, próximo. E aí o sintoma da dor lombar que segue aquele trajeto. Então, você vê com o paciente de costas em vermelho, é mais ou menos toda a área descrita, a maior parte da área descrita pelos pacientes como dor referida. Né? Legal. Próxima imagem. Isso também é o que a gente chama de dermátomo, é a área referida de dor. Então, a gente fala um formigamento na face lateral da coxa, face posterior da coxa, ou bem próximo do bumbum, ou na face lateral da panturrilha, conforme a imagem mostra. Né? É isso, a próxima, por favor. Legal. E essa imagem, ela é mais para exemplificar de onde nós estamos falando, né? E também para dizer o seguinte, quando você tem dor, você se protege dessa dor. Então, essa imagem mostra o desenho com o paciente com um discreto desvio da coluna. Eu quero dizer aí nessa imagem é o seguinte, quando o paciente tem dor, e essa dor é do lado, nesse caso dele, essa dor é do lado direito. Ele está com uma dor do lado direito. O que o organismo faz? Ele se defende da dor. Como? Inclinando o tronco para a esquerda, é o que ele está fazendo. Ele está inclinando o tronco para a esquerda. Né? Agora, volta a imagem aqui para mim. Eu queria explicar melhor o que eu acabei de dizer. Então, essa imagem dele se defendendo da dor, eu vou mostrar aqui na minha maquete, já está comigo, né? Então, se o paciente tem um sintoma de uma compressão de uma raiz nessa região, do lado direito, o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai tentar abrir esse espaço aqui. Então, o paciente fica com a coluna torta. O paciente chega torto no consultório. Hoje eu tive um paciente que chegou completamente torto aqui no consultório. Você vai fazer um raio-x do paciente e vai mostrar que a coluna está desviada. Será que a coluna dele é desviada ou ela está desviada para tentar se defender da dor? Perceba que quando nós inclinamos o corpo,
nós abrimos esse espaço. E aí a raiz, apesar de estar apertada pelo disco, ela consegue passar num lugarzinho um pouquinho maior. Então é uma defesa do organismo, isso que eu quis mostrar naquela imagem. Tá bom? Acho que a próxima imagem já vai falar sobre tratamento. Você tem que já colocasse. Isso. Então, um pouquinho sobre tratamento. Aí é só uma ideia de que eu coloquei aí uma pessoa fazendo ginástica, né? E ele está exemplificando quem é um determinado grupo de músculos que não vem ao caso agora. Né? O que eu gostaria de deixar claro? A maior parte das pessoas faz um tratamento à base de exercício. Estamos falando de exercício. Atividade física de baixo impacto, trabalhando muito conceitos de alongamento e fortalecimento muscular. Pode passar o próximo? Então é isso. Os distúrbios posturais, eu coloquei o nosso dorminhoco aí para explicar que os distúrbios posturais também são objetos de dor e o tratamento inclui toda a mudança na nossa ergonomia, quer dizer, todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia sem perceber, levantar, como carrega o peso, como entra no carro, como assiste novela, todas essas coisas têm que ser mudadas quando a gente começa a desenvolver um problema na coluna. E isso já faz parte do tratamento. Pode passar o próximo, por favor. Eventualmente, numa fase aguda de dor, nós podemos fazer uso de uma órtese, de uma cinta abdominal, de um colete, como esse que está sendo demonstrado, com o objetivo, na fase aguda, de diminuir a intensidade da dor, por diminuir a intensidade do esforço da própria musculatura que sustenta a coluna. Tá bom? Pode voltar aqui comigo agora. Então, a ideia é que nós temos que ter essa ideia de que ir a um consultório, ir a um pronto atendimento, ir a um pronto-socorro com uma crise de dor nas costas, uma crise, e eventualmente quando é feito o diagnóstico da hernia de disco, o tratamento quem faz é o próprio organismo. O médico e os terapeutas apenas fazem esse auxílio. Né? Tem paciente que toma muita medicação, poxa, deve ter alguma coisa muito grave porque a medicação não está funcionando. É que a maior parte do tratamento não é a base de medicação. Como eu tentei explicar aqui bastante, a gente está falando de um problema de natureza mecânica. O disco mecanicamente comprime a saída de uma raiz. Isso não é um processo inflamatório. O processo inflamatório ele é consequência de um problema de natureza mecânica. Então, o organismo tem que se virar com esse problema mecânico para diminuir essa compressão. Só antes, eu acabei esquecendo de falar, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Eu acabei esquecendo da questão do diagnóstico. Então, como ficou claro o que é a doença do disco, comprime a raiz e faz ocasionar dor nas costas, com trajeto na perna, esse diagnóstico, normalmente, ele é feito clinicamente, quer dizer, o especialista, o ortopedista, o especialista em doenças de coluna, o reumatologista, o fisiatra, o neurocirurgião, enfim, o profissional habilitado a cuidar da sua coluna, e existem várias áreas de atuação, várias especialidades completamente habilitadas para lidar com isso, o profissional tem capacidade clínica de fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente, até pela tecnologia da medicina e pelo fato do médico, às vezes, não examinar, é importante destacar o seguinte: quando o médico examina, quando ele olha a história do paciente, quando ele traz ao paciente a história, quando ele examina, ele consegue, na maior parte das vezes, com um simples exame físico, detectar esse problema. Claro que exames de imagem, radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, são exames muito importantes para você ratificar, para você ter a convicção da extensão da lesão, qual raiz está envolvida em qual processo e em que intensidade. Mas insisto em destacar que o exame clínico é absolutamente soberano. Então, deixe seu médico examinar você, deixe ele investigar, isso é muito importante. Às vezes a gente percebe que passa um pouquinho, às vezes o paciente, até pela ansiedade de fazer o diagnóstico, ele já vem
pedindo que o médico solicite o exame e passe meio batido essa história. O raio-x é um exame importante, ele destaca a parte óssea, dá para ver bem as estruturas ósseas, mas a gente não consegue ver disco, ver raiz, ver nervos. A tomografia é um exame também feito para a parte óssea, dá para ver alguma coisa de partes moles, de disco, mas não é o melhor exame para isso. O melhor exame para isso realmente é a ressonância magnética. Tá? Existem outros exames que não são exames de imagem, como, por exemplo, a eletroneurografia, apesar desse palavrão, é um exame elétrico, ele estimula, através de ondas elétricas, nas pernas, coloca eletrodos nas pernas e aplica lá um milivolt em cada eletrodo desse, dá um choquinho em cada perna. Isso é meio desagradável de fazer, mas quando há dúvidas em relação a qual raiz está envolvida, ou o exame de imagem não está muito claro, ou não está compatível com o quadro clínico, a gente consegue, a gente pede esse exame pode, quando bem realizado, pode nos ajudar a esclarecer qual raiz envolvida. Falei alguma coisa em termos de tratamento clínico, medicamentos, existem analgésicos simples, analgésicos comuns, analgésicos associados a anti-inflamatórios, existem anti-inflamatórios, existem analgésicos opioides, que são aqueles medicamentos que a gente usa sob receita controlada, e ele não é controlado por acaso, isso é importante dizer, ele é controlado porque ele é um remédio que pode causar dependência química, ele realmente é mais forte, ele pode tirar sua vida na fase aguda, mas ele tem que ser usado com bastante critério. Existem os neuropáticos, medicamentos que eles têm uma função analgésica, mas não na sede da dor, e sim lá no sistema nervoso central, quer dizer, ele tem um mecanismo de impedir que a dor aconteça. É um medicamento também controlado, que também precisa ser muito bem administrado, tem dia para começar, dia para terminar. Né? Então, em termos de tratamento clínico, a gente tem tratamento medicamentoso, a gente tem todas as terapias alternativas, que no caso são os nossos principais parceiros, fisioterapeutas, com as mais diversas formas de terapia, desde terapias com equipamentos analgésicos para diminuição da dor, até terapias de manipulação, várias formas de fisioterapia, desde fisioterapia convencional até outros métodos de osteopatia, que eu gosto muito e tenho grandes parceiros. Um abraço à nossa equipe de fisioterapia, são nossos parceiros, e outras técnicas de manipulação. Né? Temos também a acupuntura, é uma forma analgésica excelente, a gente tem excelentes resultados. Um abraço para os nossos parceiros, colegas médicos acupunturistas que fazem esse trabalho conosco também. A gente tem excelentes resultados. E mais uma série de outras técnicas técnicas em mesa, de tração, enfim. Existe aí uma gama enorme de tentativas de tratamento clínico. Mas vamos entender assim, qual é o único e principal objetivo? Todas elas servem para a mesma coisa. Criar uma condição para que o seu organismo resolva o problema, através de um mecanismo de relaxamento da fibra muscular, alongamento, fortalecimento depois dessa fibra muscular, melhoria da sua condição postural, e vamos ver se o seu disco ou a sua raiz fica adequado em relação a essa compressão. Importante destacar que o disco, mesmo quando tratado clinicamente, e o paciente, mesmo quando o paciente tem uma melhora clínica, e muitas vezes a melhora clínica é muito grande, não imagine que esse disco voltou ao estágio anterior. Isso muitas vezes é pergunta muito comum. Doutor, se eu tratar, o disco volta ao normal? Infelizmente, nós não temos ainda nenhum mecanismo que nos comprove que qualquer que seja o tratamento, o disco ele regenera. Nós estamos falando de uma alteração degenerativa, de um desgaste natural, que pode estar relacionado com esforço, ou até com alguma causa genética, algum fator constitucional. Então, por mais que você tenha um bom tratamento, tenha um bom resultado, esse disco ele não volta completamente ao normal. Pode haver uma regressão desse conteúdo do disco, pode haver uma reabsorção do conteúdo do disco,
quando esse componente, esse vermelhinho se destaca do próprio disco, ele sai completamente do disco, que é a hérnia extrusa, que é o nome da hérnia extrusa, mas ele não volta completamente ao normal, né? Então, vencida a etapa do tratamento clínico, seja ela com todas essas nuances que eu me referi, medicamento associado a todas essas possibilidades terapêuticas, começa e o paciente não tem resultado, não tem melhora, ou ele começa a desenvolver uma alteração neurológica, começa a se pensar em tratamentos invasivos. Esses tratamentos invasivos são tratamentos que podem ser minimamente invasivos, minimamente agressivos, ou tratamentos cirúrgicos convencionais abertos. Dos tratamentos minimamente invasivos, o que a gente tem hoje como maiores alternativas são, primeiro, os bloqueios, que basicamente são procedimentos onde eu não estou tratando necessariamente do disco, eu estou injetando uma medicação assistida por meio de um equipamento no centro cirúrgico, estou injetando uma medicação da agulha, e essa medicação ela vai ocasionar uma melhora do quadro álgico do sintoma do paciente, porque é uma medicação que vai interferir na resolução entre a briga ali entre o disco e a raiz. Esses bloqueios, eles não devem ser seriados, quer dizer, você não pode fazer uma programação de vários bloqueios, você pode fazer eventualmente um segundo ou um terceiro, mas não é uma terapia que você deve instituir, vamos fazer todo dia. Até porque ele também, apesar de ter pouco risco, já estamos começando um processo de agressão ainda, que minimamente a gente começa um processo de agressão. Pulado dessa etapa, se o paciente ainda não melhorar, nós podemos executar procedimentos minimamente invasivos, aí sim, procedimentos abertos, ainda que com vídeo, eu fazer um pequeno cortezinho e introduzir uma câmera de vídeo com uma pinça pequena, chegar no próprio disco e remover esse conteúdo do disco, até procedimentos mais agressivos, quanto você abrir mesmo, remover o disco com a cirurgia aberta e utilizar a fixação com dispositivos metálicos, conforme as outras necessidades. O que são essas colocações de dispositivos metálicos? É que quando você determina uma doença de disco, ela pode e não deve estar isolada, quer dizer, o disco ele pode não necessariamente estar sozinho como agente causal. Você pode ter outros fatores na coluna que podem estar causando um sintoma, como, por exemplo, uma artrose na articulação. Quer dizer, se a articulação, que são esses gominhos que a gente vê aqui atrás, as juntinhas, onde um osso articula com o outro, se essa articulação está insuficiente, se ela está aumentada de tamanho, se ela tem fragmentos de osso, se ela está agrandada, como se diz, né, ela também pode exercer um efeito de compressão na saída da raiz, ou o movimento de uma vértebra sobre a outra também pode estar ajudando na compressão da raiz. A esse movimento irregular de uma vértebra sobre a outra, a gente dá um nome de instabilidade, que é a incapacidade de uma estrutura de se manter em uma situação estrutural fisiológica, quer dizer, da natureza. Quando isso é determinado através dos exames, normalmente o cirurgião opta por remover o disco e fixar a coluna de alguma forma. Tenho outras imagens apenas para exemplificar o que eu quero dizer com isso. Essas fixações de uma vértebra e outra, elas podem ocorrer. Essa imagem é apenas uma representação esquemática do que seria uma prótese de disco. O que é uma prótese? É uma estrutura mecânica que substitui outra, uma prótese. Então, aí mostra uma imagem de uma substância, de uma estrutura metálica colocada exatamente no lugar do disco. Tá? Ou seja, esse disco ele vai continuar se movimentando, isso não é necessariamente uma fixação, e sim uma substituição de um disco por outro. A próxima imagem é uma fixação dinâmica. Eu estou fazendo uma estabilização através de um sistema de pinos, mas existem umas molas, umas cordas, umas molas que mantêm a mobilidade nessa articulação.
Então, é uma fixação que mantém a mobilidade. Tá? A gente chama de fixação, estabilização dinâmica. E a próxima imagem é uma fixação estática. É o que a gente chama de artrodese. É uma fixação mesmo de uma vértebra sobre a outra, por meio desse sistema de parafusos e uma haste metálica rígida atrás, os enxertos que são colocados, enfim. Isso não é o caso. Nesse momento é apenas uma exemplificação. Nesse caso é uma estabilização rígida. Essas vértebras elas foram grudadas umas nas outras. Tá? Ok. Pode voltar aqui para mim. Então, a conclusão aí é assim. Deve-se proceder sempre uma completa investigação diagnóstica, deixar que o médico o examine, deixar que o médico faça parte dele. É importante que o médico tenha a oportunidade de ter exames subsidiários quando necessários, para que ele consiga fazer um diagnóstico correto. É importante fazer um tratamento adequado. E é importante que esse tratamento siga toda a rotina, desde um tratamento mais simples até um tratamento mais complexo, se for o caso. E por que isso é importante? Porque mais de 80% das pessoas melhoram o tratamento clínico, o tratamento convencional. E a partir da melhora, e aí fica a dica, a coisa mais importante, mais fundamental, a melhora não é o fim do tratamento. A melhora do sintoma é o fim da fase aguda do tratamento. O tratamento, ele é uma manutenção dali para frente. Melhoria na sua condição ergonômica, seja em casa, seja no seu trabalho, seja na sua atividade escolar, né, a gente tem muito adolescente acompanhando, seja na sua mudança, na sua qualidade de vida, seja no seu sedentarismo, seja no seu sobrepeso, seja no seu fator ambiental de trabalho ruim, mudar mesmo a sua qualidade de vida a partir de uma melhoria da sua condição física. Congresso vai, congresso vem, e a gente não fala em outra coisa. Essa melhoria da sua condição física que pode efetivamente determinar uma melhoria na sua qualidade de vida e impedir que as crises se tornem cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. Tá legal? Nós temos aí já algumas perguntas, quer dizer, um monte de perguntas. Agora a gente vai, então, partir para a parte final aí, que são as nossas perguntas. Vamos ver as dúvidas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu consigo ler as coisas aqui. Então, a Regina Souza Rosa, do Guarujá, ela está dizendo que o marido dela tem dores fortes, que já fez pilates, quiropraxia e hoje não toma nenhum remédio e não faz nada. Se existe algum tratamento que não seja cirúrgico. Ele tem 4 hérnias lombares. Regina, é importantíssimo a gente ter certeza de em que pé que ele está de tratamento. O paciente fala assim para mim: doutor, eu faço RPG há 2 anos e queria dar continuidade ao tratamento. Né? O RPG é uma técnica de correção postural, né? Reeducação postural global, RPG. Ora, com todo respeito, se o paciente faz 2 anos de reeducação postural, já a educação postural dele não está funcionando. Então, é possível que, em algum momento, tenha havido alguma falha de tratamento. Essa postura não está adequada. Se ele está fazendo uma reeducação postural, por exemplo, é porque essa postura não está funcionando. O Pilates, a quiropraxia, são atividades diferentes. O Pilates é uma técnica de exercício, uma técnica de atividade física de condicionamento. É uma atividade terapêutica. A quiropraxia é uma das técnicas de fisioterapia resistente, então são tratamentos diferentes. Regina, o que é importante? Nós temos ideia da dimensão, você deve ter assistido a palestra, não adianta a gente apenas dizer que ele tem 4 hérnias. Né? Hérnia, o conceito de hérnia, é um deslocamento do disco para dentro do canal.
Existem abaulamentos, pequenos estufamentos do disco, que muitas vezes são considerados hérnias do disco e, na verdade, não são agentes causais. Nós precisamos avaliar se a postura do seu marido está adequada, se o ambiente de trabalho dele, o seu ambiente do dia a dia está adequado. Mesmo ele fazendo pilates e quiropraxia, pode não estar fazendo. Então, antes da gente pensar, existe algum tratamento que não seja cirúrgico? Sim, existem diversos tratamentos que não são necessariamente cirúrgicos. O que a gente precisa saber é o que ele fez efetivamente, se o que ele fez corretamente e qual é o tamanho da creme. Se ele tiver 4 hérnias de disco enormes, comprimindo violentamente a saída dessas raízes, se ele não melhora com nenhum tratamento clínico bem realizado, proposto, sem dúvida que a cirurgia é uma alternativa. Tá legal, Regina? Um grande abraço. Muito obrigado pela participação. A Mary Matos está perguntando aqui se protusão discal é o mesmo que hérnia. Excelente pergunta. Né? Protusão, abaulamento, certamente são nomes vistos pelos pacientes nos laudos dos exames. Né? O paciente chega no consultório e fala, doutor, eu tenho uma protusão. Certamente ele leu isso, alguém disse para ele que ele tem, ou ele viu na internet esse nome. Então, o termo protruir, ele tem a ver com aquele mecanismo do Babalu de você apertar e ele ampliar a sua base. Apertou o disco, a bolachinha, ele amplia a base. Esse ampliar a base é uma protrusão, não é um deslocamento do disco, do conteúdo do disco para qualquer outro lugar. Essas protrusões, acredite, se nós pegarmos as pessoas que estão atravessando a rua agora lá, do outro lado da rua onde nós estamos, e sairmos realizando ressonâncias magnéticas deles, em todas as faixas etárias, nós encontraremos pessoas que são portadoras de protrusões, às vezes protrusões grandes, abaulamentos, eventualmente até hérnias de disco, e não tem sintoma. Então, não necessariamente protrusão é uma doença, pode ser um achado de exame. Então, protrusão é um abaulamento do disco, hérnia é o conteúdo extravasado do disco, de dentro do disco para fora do disco. Tá bom, Mary? Um abraço para você. Adri Freta, acho que é isso, né? É isso. A Adri Freta. Está dizendo o seguinte, o meu laudo do exame, aqui que eu estou te dizendo, né? Espondilose L5S1, protrusão difusa foraminal à esquerda. Hérnia discal extrusa com fragmento discal, apresentando pequena migração na direção caudal. Minha dúvida, consultei 2 médicos, um disse que a cirurgia vai me ajudar, e o outro descarta a cirurgia. Estou em repouso em casa, pois minha dor piora quando estou sentada, e a minha ocupação profissional requer 8 horas nessa posição. O que devo fazer? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar traduzir o que você disse aí no laudo do seu exame. Né? Espondilose é um nome que a gente dá para uma alteração degenerativa na coluna. Espondilo é o nome grego de coluna. E ose, artrose. Né? Artrose, ose. É um sufixo que fala sobre uma alteração degenerativa. Então, espondilose L5S1, o radiologista descreveu que acho que é melhor desse aqui, que o segmento entre a quinta lombar, L5, e a primeira do sacro, S1, este segmento tem uma alteração degenerativa. Ele não diz se é na frente, se é atrás, se é na articulação, se é na faceta, enfim. É isso. Uma protrusão, que eu acabei de explicar, quer dizer, um embolamento do disco, difusa é uma coisa ampla, uma coisa que ela é difusa, ela é larga, ela é ampla. Para onde? Para o forame, foraminal à esquerda. Forame é o buraquinho, é a saída da raiz. Buraquinho. Então, para o forame da saída da raiz à esquerda. Você deve ter uma dor do lado esquerdo. Se você não tiver uma dor do lado esquerdo, pode ser que não seja essa a causa da sua dor. Hérnia discal extrusa com fragmento discal. Não sei se é este mesmo disco que tem a hérnia difusa. Não está escrito aqui se o disco L5S1, que é o disco extruso, mas vamos imaginar que ele é extruso. Extruso eu apertei a minha bolachinha recheada, rompeu a parede da bolachinha recheada, aquele conteúdo de dentro saiu completamente e migrou na direção caudal, da nossa cauda.
Então, o disco saiu, vamos imaginar que seja isso, o disco saiu e migrou para a nossa cauda, para dentro do canal da nossa cauda, em cima da saída da raiz do lado esquerdo. É isso que ele está dizendo nesse laudo. A dúvida é, consultei 2 médicos, um disse que a cirurgia vai ajudar e o outro descarta a cirurgia. Então, vamos lá. Nenhum está completamente certo, nem nenhum outro está completamente errado. Depende muito do quadro clínico. O quadro clínico depende do quadro clínico, da extensão da lesão, de quais tratamentos foram efetivamente realizados e qual foi o resultado desse monte de coisa que a gente falou. Uma coisa chama muita atenção na sua pergunta. Sua ocupação profissional requer 8 horas na posição sentada. Ok. Se eu ficar 8 horas na posição sentado, ainda que eu não tenha nenhuma hérnia de disco ou nenhuma dor nas costas, eu terei. Então, você não pode ficar 8 horas sentada na mesma posição o tempo todo. É um erro ergonômico do seu ambiente de trabalho você permanecer sentada 8 horas sem se mexer. Isso não existe. Né? O que a gente implanta nas empresas com excelentes resultados é que os funcionários das empresas sejam obrigados a fazer pausas, né, a cada 50, 55 minutos, para que ele levante, e seja tomar uma água, fazer alguma coisa, ou fazer alguma atividade específica de alongamento, justamente para que essa cadeia de liberação de ácido lático seja dissipada e a pessoa não permaneça muitas horas na mesma posição. Né? Até o nosso pessoal da produção, que já está se mexendo depois do que eu falei, justamente para tentar melhorar a posição. Não deu 50 minutos ainda, deu 1 hora, já deu. Tá certo, Adri? Espero ter te ajudado, tá bom? Muito obrigado pela participação e um grande abraço. Lesanine está perguntando qual é o melhor exercício físico para quem tem hérnia em qualquer que seja a parte da coluna. Uma pessoa adulta com leve sobrepeso. Legal. As atividades melhores em relação a quem tem distúrbios da coluna, não necessariamente hérnias, qualquer que seja a região da coluna, são atividades de baixo impacto. Atividades onde, quando você pisa no chão, o chão não pisa em você de volta. Então, com isso aí você já conseguiu entender. Vamos tirar a corrida, vamos tirar os esportes de quadra, até mesmo a caminhada na esteira é uma atividade que exerce um certo impacto. Então, ela é um impacto menor do que a corrida, mas é um impacto. Se você puder exercer atividades onde você trabalha o alongamento, o fortalecimento da musculatura e o princípio da correção postural, então, yoga, hidroginástica, uma musculação localizada, um alongamento localizado, elíptico, mas eu preciso, você está dizendo que você é uma pessoa adulta com leve sobrepeso. Vamos tirar esse sobrepeso. Pô, doutor, mas eu preciso correr para tirar meu sobrepeso. Não precisa correr. Se você fizer um elíptico, por exemplo, aquilo que é uma atividade que você desliza sobre uma plataforma, você tem um consumo calórico absurdo. Se ficar 15 minutos ali, você sai suando, não é isso? E você vai ter o seu consumo calórico desejado, você não vai ter nenhum tipo de sobrecarga na sua coluna. Então, as melhores atividades são as atividades de menor impacto. Tá bom? É isso? Tem mais? Não sei se isso aqui está trabalhando. Vamos lá. Ivani Garcia está perguntando se a hidroginástica alivia bem a dor e é recomendável. Sim, importante destacar que a hidroginástica não é hidroterapia. A hidroginástica é uma atividade física de condicionamento físico que deve ser adotada quando o paciente ele já está num quadro de manutenção, já melhorou da dor, ou ele tem uma dor já bastante discreta, bastante leve, e ele quer introduzir as terapias de manutenção, as atividades de manutenção. Né? Mas, sem dúvida, que a hidroginástica é uma atividade muito, muito legal, uma piscina aquecida, você consegue ter um relaxamento da fibra muscular e costuma melhorar bastante. Tá bom, Ivani? Obrigado, um abraço para você. A Patrícia Custódio, de Cabo Frio, está dizendo que a irmã dela tem uma hérnia e a tomografia diz que a hérnia está comprimindo o nervo da perna esquerda. E ela não consegue se mover. Nesse caso, seria melhor operar? Patrícia, ela não está conseguindo mover a perna esquerda.
consegue se mover, se ela não estiver conseguindo se mover nada, se ela não tem sensibilidade nem movimentos da cintura para baixo, ela tem que ser operada imediatamente. Mas eu não imagino que isso esteja efetivamente acontecendo. Isso pode estar acontecendo, mas é raríssimo isso acontecer. É uma doença específica da doença de disco chamada síndrome da cauda equina. É uma urgência neurológica. Se ela não tem sensibilidade da cintura para baixo, inclusive controle de esfíncter, consegue fazer xixi, o corpo consegue efetivamente se mexer, se movimentar, não tem sensibilidade nem movimento nas pernas, ela tem que ser operada na emergência, já deveria ter sido operada. Imagino que não seja exatamente isso que você queira dizer. Imagino eu que você queira dizer que ela tem uma dor na perna, e esta dor na perna limite a sua atividade a ponto dela não conseguir se movimentar. Então, vamos diferenciar o que é não conseguir se mexer do não conseguir ter o movimento pela intensidade da dor. Se for isso, seria melhor ela operar? Cai de novo naquilo que eu falei. Vamos entender que tratamento clínico ela fez, mesmo em compressões grandes, como uma possível aqui, quer dizer, o disco está comprimindo o nervo que vai para a perna esquerda, ele pode estar comprimindo muito ou pouco, nós não sabemos, nós não estamos com a imagem não. Né? Nesse caso, seria melhor iniciar, fazer um exame físico detalhado, identificar o quanto que ela tem de perda de força, perda de sensibilidade, e adotar aquela linha de tratamento que eu disse, do tratamento mais simples até o tratamento mais agressivo, caso seja necessário. Tá bom, Patrícia? Um abraço para você. A Maria de Lourdes está perguntando se existe uma sequência para o tratamento, ou seja, um cronograma. Primeiro piso, depois bloqueio, por aí vai. Ou podemos ir direto para a cirurgia, isso também é comum. Acho que, Maria de Lourdes, se você acompanhou a gente aqui, acho que eu acabei respondendo a sua pergunta. Existe sim uma sequência de tratamento clínico, a sequência ela é fundamental para o êxito, tanto a sequência quanto a qualidade do tratamento. Quer dizer, iniciar o tratamento medicamentoso, junto ao repouso, dos medicamentos dos mais simples para os mais complexos, iniciar terapias alternativas, fisioterapia, desde as fisioterapias mais convencionais até as manobras mais manipulativas, vamos dizer assim, e aí sim, pensar eventualmente nos bloqueios, depois da cirurgia, conforme o nosso bate-papo de hoje bem descreveu. Tá bom? Se eventualmente você entrou depois e não acompanhou, quando terminar, você dá uma nova olhadinha no programa e você vai ter bem essa programação aí. Tá bom? Tem mais alguma outra coisa? Não, já foi. Todos aqui. Mais. Sobre medicações. Ok. Tá certo. É importante aqui, está chegando uma orientação, se você vem alguma pergunta, assim, essas medicações, aquilo que eu referi, e falei até com uma certa ênfase, são medicamentos, na maior parte das vezes, que têm que ser prescritos por médicos, né? Nenhum outro profissional ainda no planeta tem capacidade de fazer diagnóstico e prescrever medicamentos. As doses das medicações variam muito de acordo com o limiar de dor das pessoas. Se eu martelar o dedo do pé de duas pessoas diferentes, com a mesma intensidade, elas terão sensações diferentes, apesar da mesma intensidade da martelagem. Significa que o seu médico ele tem capacidade de saber interpretar o quanto de dose cada medicação dessa deverá ser introduzida no seu tratamento. Se você é mais fortinho, se você tem alguma outra doença que possa exacerbar o sintoma ou inibir o sintoma, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem alguma outra alteração, se você toma algum antidepressivo, se você faz uso de algum medicamento controlado, essas medicações, elas podem, uma superdosagem das medicações pode causar sérios problemas para você. Então fica essa dica aí, eu imagino que isso tenha sido objeto de uma pergunta. Produção, mais alguma coisa em relação às perguntas? Gostaria de agradecer a imensa participação da galera, da turma toda. Eu acho que o pessoal realmente é um tema muito comum
eventualmente, nós podemos aí conversar na produção de termos um segundo bate-papo sobre algum tratamento específico sobre a hernia de disco lombar. As nossas próximas sequências é hernia de disco cervical. Nós vamos falar muita coisa parecida em relação à patologia, à patogenia da doença, mas alguns tratamentos diferem um pouco. Quem tem a doença de disco na coluna lombar não está isento de ter a mesma doença na coluna cervical. Já dizia um professor meu que a nossa coluna tem a mesma idade, então você pode ter na coluna lombar e ter na cervical da mesma forma. Queria agradecer demais a participação de todos. As perguntas, é importante dizer, as perguntas que a gente não conseguiu responder, nosso tempo está no limite, elas serão respondidas na nossa página do Facebook, é isso? E ao longo da noite, ou ao longo do dia, amanhã, a gente vai respondendo uma a uma, com todo carinho aí. A nossa ideia é realmente transmitir as informações. Queria deixar sempre que a nossa página, semanalmente, às vezes não é uma semana, 10 dias, às vezes 2 ou 3 na semana, dependendo da ocasião, a gente sempre coloca boletins informativos referentes a coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, que podem atrapalhar o seu dia a dia, que não está legal no seu trabalho. A gente pode dar dicas em relação à questão postural, a gente pode dar recomendações em relação a um ou outro tipo de tratamento, porém, nada, absolutamente nada, substitui a consulta médica, a avaliação do seu profissional, daquele profissional que você elegeu como o mais habilitado, como o mais competente para poder lidar com o seu problema. Tá legal? Agradeço mais uma vez a presença de todos aí essa noite. Obrigado a turma toda aí da produção. E até a próxima, se Deus quiser, com uma hernia de disco cervical. Boa noite. Obrigado. Um abraço.